Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos estrelas demais. Gente que se diz importante demais, ou que se acha importante demais. É muito triste perceber isso na igreja evangélica brasileira. Eu conheço líderes que andam escoltados. Eu conheço pastores que quando eles entram na igreja, as luzes vão acendendo em cima deles, e os holofotes então se acendem quando eles sobem ao púlpito. Eu tenho aprendido uma coisa, é que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Talvez uma das coisas que mais Deus abomine é o chamado culto à personalidade. Paulo colocou o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa, quando ele escreveu sua primeira carta aos Coríntios. Naquela igreja havia grupos, e eles gostavam de colocar determinados líderes no pedestal. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo pergunta, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. De tal maneira que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento é que merece a honra, a glória e o louvor. E Paulo vai adiante quando ele chega no capítulo 4 de 1 Coríntios e diz, importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, e o que se requer desses ministros é que eles sejam encontrados fiéis. Você sabe que existem 3 palavras distintas no grego, pelo menos, para descrever a questão de servo. A primeira delas é diáconos. O diácono é aquele que serve. A segunda é doulos, é o escravo. Só que a palavra que Paulo escolheu aqui para ministro é uma palavra inferior a diáconos e a doulos. É a palavra ruipereta. E ruipereta é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Eram os remadores de galés nos porões dos navios. Se você se lembra do filme Ben-Hur, acorrentado, remando lá no porão, você se lembra o que é um ruipereta. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a palavra ministro para nós é muito pomposa. Quando você pensa em ministro, você pensar em política, você pensa no primeiro escalão do governo. Se você pensar na igreja, você pensa no líder. Mas Paulo usa a palavra mais simples para dizer o seguinte: não tem espaço para vaidade humana na igreja. Não tem espaço para glória humana na igreja. Não tem. Há pouco tempo eu convidei um pregador para um trabalho especial na nossa igreja, e eu não consegui falar com ele, na verdade, ele estava blindado. Consegui falar com a secretária com muito custo, e ela me respondeu, nosso pastor não prega mais em igreja, só em grandes concentrações. Eu respondi para ela, então o seu pastor é mais importante do que Jesus e do que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Jesus pregava para uma pessoa só. E aliás, os seus melhores sermões, me parece, foram pregados por uma única pessoa. João 3,16, foi pregado por um único homem. O princípio de adoração foi pregado por uma única mulher.